Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês, pessoal? Voltando aqui, dando continuidade à nossa apostila, nós vamos estar falando sobre distúrbios alimentares, como reconhecer e o que fazer, né, pessoal? Um tema muito polêmico, muito controverso aí, que está muito presente aí na vida dos adolescentes, das crianças também, né, e de adultos em geral também, né? Mas é um tema que a gente precisa entender, um tema que a gente precisa estudar para a gente ter uma base, para a gente criar uma opinião formada bacana, né? E baseada em estudo, em ciência, né? Então vamos entender um pouquinho mais sobre esses distúrbios alimentares, pessoal. O distúrbio alimentar também ele é conhecido como transtorno alimentar e a característica principal dele é os extremos, né, galera? Ele está presente quando uma pessoa experimenta, né, distúrbios graves em relação ao comportamento alimentar, tais como a redução extrema da ingestão de alimentos ou da compulsão extrema de alimentos, né, comer demais também, né? A pessoa também experimenta sentimentos de extrema angústia ou preocupação com o corpo, com peso com a forma exagerada, né? Uma pessoa com distúrbio alimentar ela pode ter começado apenas ingerindo, por exemplo, quantidades menores ou maiores de alimentos, né? O que faria normalmente, mas em algum ponto, né, em alguma parte aí dessa história, a vontade de comer menos ou mais, né, leva ao comportamento fora de controle, né? A pessoa acaba perdendo o controle referente a isso daí, né? Os transtornos alimentares, eles são muito complexos, né, pessoal? E apesar de várias pesquisas científicas, né, para tentar compreender, né, o biológico, comportamental e as bases sociais dessas doenças são ainda imperceptíveis também e não completamente esclarecidas, né? A gente vai estar tratando sobre 3 transtornos alimentares. A gente vai falar sobre anorexia, bulimia e ortorexia, tá bom, pessoal? Então a gente vai começar com a anorexia, tá? Anorexia ou anorexia nervosa, ela é um transtorno alimentar que faz a pessoa enxergar o próprio corpo de maneira distorcida, pessoal. Em geral, muito acima do peso. E a partir daí, leva a atitudes de risco, né? Como dietas muito restritivas, abuso de exercícios físicos, né? Indução de vômito para expulsar as refeições e até mesmo o uso de medicamentos como laxantes. Chega até esse extremo ao uso de medicamento, né? O problema pode afetar qualquer faixa etária ou gênero, mas é mais comum em mulheres jovens, tá? A perda de peso impulsionada por esse transtorno é extremamente perigosa, pessoal. Pode provocar baixas na imunidade, né? Enfraquecimento dos músculos e dos ossos, interrupção da menstruação, arritmia cardíaca e convulsões. O quadro chega a ser, inclusive, fatal em cerca de 15% dos casos, pessoal. É um número grande até se a gente for ver, né? A anorexia está ligada a origens psicológicas e fisiológicas. E uma vez instalada, ela atrapalha a ação de um dos hormônios que vem a controlar o apetite, a melanocortina, o que deixa a pessoa constantemente sem fome. Então vou entrar aqui um pouquinho nos sintomas e nos sinais. A perda de peso acentuada, preocupação excessiva com dieta, né? Restrição muito severa na ingestão de comida, né? Que a gente entra naquela parte dos exageros, dos extremos, que são esses distúrbios alimentares, né? Restrição severa na ingestão da comida, né? Ausência de apetite, uso de truques para dar a impressão de que já comeu ou esvaziou o prato, o medo extremo de engordar, né? No caso das meninas, né? Ausência de menstruação, redução na libido, prática exagerada de exercícios, né? Visando a forma física, né? Como a gente vem estudando isso daí durante esse bimestre, né? Esse culto pelo corpo perfeito, pelo belo, né? E evita comer na frente de outras pessoas. Os fatores de risco, né, dessa anorexia nervosa é pressão social, né, devido a questões estéticas, distúrbios psiquiátricos como ansiedade, depressão
e transtorno obsessivo compulsivo, desequilíbrios hormonais, a baixa autoestima, perfeccionismo exagerado e o histórico familiar, pessoal. Anorexia é um tema que é muito importante a gente estar falando, entendendo, né? E saber também identificar, né, a presença da anorexia, né? É muito longos períodos de jejum, restrição alimentar, tudo isso entra, né? Uso até de inibidores de apetite, laxantes e diuréticos. Anorexia tem tudo, são alguns desses indicadores que a gente pode estar analisando para identificar uma pessoa com anorexia ou anorexia nervosa aí, tá? A gente vai entrar agora também na bulimia, pessoal. Opa, entrei com a mão na frente aqui. Bulimia, né? O que é a bulimia ou bulimia nervosa, né? É um transtorno alimentar também no qual uma pessoa oscila entre comer exageradamente, aí entra também lá essa parte dos extremos que a gente vem batendo na tecla aí, né? Com um sentimento de perda de controle sobre a alimentação. E episódios de vômitos, né? Abusos de laxantes, tentando impedir o ganho de peso, né? Essa bulimia também chamada de bulimia nervosa, né? Como anorexia, tá? Esse distúrbio leva as pessoas a estarem sempre preocupadas com a aparência, principalmente com o peso, tá? Esse comportamento bulímico, ele pode se associar a desequilíbrios químicos no organismo, né? Devido à ingestão e eliminação inadequada de nutrientes no nosso organismo, tá? Além disso, né, eventualmente, ele pode estar vinculado também ao uso de anfetaminas e outros estimulantes, em tentativas de controle do comportamento alimentar. Então, ainda além desse fator do organismo, a pessoa ainda vai atrás na procura de algum tipo de medicamento para tentar controlar, para tentar estimular para ela estar perdendo peso também, né? Isso daí que entra o perigoso também, né? Que se torna mais perigoso. Casos de alcoolismo também são muito mais frequentes em pessoas bulímicas. A bulimia também ela leva a desconforto interpessoal pela necessidade frequente de esconder esse comportamento da pessoa, né? Por eventuais pressões familiares, de companheiros, né? Namorada, noivo, esposa também, que se dão conta desse transtorno alimentar. A pessoa começa a se isolar, começa a se preocupar muito em não interagir com as pessoas para não demonstrar esse processo que ela está passando, tá? Aqui eu coloquei a diferença entre a bulimia e a anorexia, né? Elas não são a mesma coisa, né? A anorexia é a tentativa desesperada de perder ou não ganhar o peso, né? Através de atividade física exagerada ou de uma restrição alimentar, como a gente veio falando, né? E a gente sempre bate nessa tecla, né? A influência que a mídia vem exercendo, né, sobre o comportamento e o padrão de beleza das pessoas também pode estar entre uma das possíveis causas, né, tanto da bulimia quanto da anorexia, né? Esse culto ao corpo magro, né, e o desprezo às pessoas acima do peso, pregado por essa indústria, né, pela TV, pelas redes sociais, lá Instagram, você vê só pessoal de biquíni, magrinho, todos lindos, maravilhosos, né? Aparentemente tudo isso, né, leva milhões de pessoas em todo o mundo a apresentar quadros de bulimia, né? Então a bulimia é um distúrbio de imagem, no qual a pessoa, né, o indivíduo, não consegue aceitar esse corpo, né, da forma como ele é, como ele está, né? Ou tem a impressão também de que está acima do peso em níveis acima da realidade do que está acontecendo ali, né, pessoal? Os fatores de risco da bulimia também, né? Fatores genéticos, psicológicos, traumáticos, familiares, sociais e também culturais, galera. E a gente vai entrar agora no nosso último tema aqui, que aborda na apostila. Tô entrando com a mão na frente também de novo. Eu coloquei uma fotinha aqui. Essa foto está mais relacionada também à anorexia, tá? Mas a gente vai estar falando da ortorexia, pessoal. Ortorexia também, ou ortorexia nervosa, né? É o termo que define a obsessão pela alimentação saudável. Aí também entra, né, essa controvérsia, né? Eu tenho que me alimentar saudável, mas também o extremo
é prejudicial para a gente, né, pessoal? É importante essa sacada a gente entender essa parte também. Nada que é em exagero é bom também, né, pessoal? Que a gente está falando aí desses extremos dos exageros, entra essa parte também. Até mesmo a alimentação saudável em exagero é ruim, tá? As pessoas que adotam comportamentos extremistas, né, de extremo em relação à dieta, que deve ser exclusivamente de alimentos saudáveis, tá? Trata-se de um transtorno que é tão grave como a bulimia e a anorexia. No entanto, a preocupação da pessoa não é com a forma física, e sim com a qualidade dos alimentos que ela está ingerindo. A ortorexia ainda não foi reconhecida como transtorno alimentar pelo DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o guia do psiquiatra, tá? No entanto, os sintomas e as características já vêm sendo bastante discutidos nos últimos anos por esses profissionais e por outros profissionais da área da saúde para acrescentar a ortorexia também nesse manual, para que possa ser mais estudado esse transtorno, né? E que a gente possa procurar tratamentos também mais adequados, tá? As pessoas que estão com quadro de ortorexia, elas evitam sal, açúcar, gordura, corante, conservantes, glúten, laticínios transgênicos, alimentos com agrotóxicos ou pesticidas. Mas não é só essa composição da comida que preocupa a pessoa num quadro de ortorexia. A forma de preparo também deve ser a mais saudável possível, né? Algumas pessoas que estão num quadro de ortorexia, elas preferem alimentos crus, por exemplo. Eles não são, ou geralmente não são aquecidos acima de 44 graus, pois preservam as enzimas, né? Que são benéficas à saúde, segundo as pessoas que estão nesse quadro de ortorexia, que procuram estudos referentes a isso. Muitas vezes carnes e outros itens de origem animal podem ser retirados, cortados da dieta, né? E consequências também da ortorexia, né? A pessoa sacrifica boa parte do tempo dela na preparação desses alimentos, na procura por esses alimentos, na planejar as refeições com muita antecedência e prestar bastante atenção a tudo que é utilizado nesse preparo. Comer na rua deve ser um sacrifício, né, para essa pessoa, né? Uma tarefa muito complicada. Assim como passar muito tempo fora de casa, né, sem aqueles kitzinhos, aquelas marmitinhas que as pessoas preparam, né, para garantir uma alimentação adequada para ela. Por consequência, né, essa pessoa que está com ortorexia acaba comprometendo também grande parte da sua vida social, né? Não sai para jantar com um amigo, não vai num shopping, não faz uso cotidiano dessas coisas, né? Não sai para tomar um lanche, né? São atividades que são bastante complicadas para esse tipo de pessoa, né? Que está nesse quadro, né? Muitas vezes acabam evitando fazer até refeições acompanhadas. No mesmo caso da bulimia e da anorexia, elas acabam se restringindo da companhia das pessoas, principalmente na hora da alimentação. Embora motivado, né, por alcançar esse desejo de uma saúde excelente, a ortorexia pode levar à deficiência de nutrientes, né, e complicações médicas mais graves. Isso ocorre também quando a dieta se torna extremamente restritiva, né, excluindo nutrientes essenciais para o nosso organismo, né, pessoal? Essas deficiências nutricionais, a perda de peso, queda de cabelo, unhas fracas e mau funcionamento do intestino são algumas das consequências dessa obsessão da pessoa com ortorexia. E como que a gente pode identificar uma pessoa com ortorexia, né? A pessoa passa a maior parte do tempo pensando, escolhendo e preparando uma alimentação saudável, a ponto desse comportamento acabar interferindo no seu relacionamento, no trabalho e nos estudos, tá? O senso pessoal de paz, de felicidade, de alegria, segurança e autoestima é excessivamente dependente do que a pessoa come. E quando você come qualquer alimento que considera não saudável, sente-se ansioso, culpado, impuro ou até mesmo contaminado.
Às vezes apenas o fato de estar perto de tais alimentos acaba perturbando essa pessoa. Com o tempo, eliminou cada vez mais alimentos, expandiu sua lista de restrições alimentares, na tentativa de melhorar os benefícios da saúde. Tá? Como eu havia falado, né, o Instagram aí vem sendo como um dos vilões aí para esses transtornos alimentares, e não é diferente também na ortorexia. Para quem adota esse estilo de saúde saudável, o Instagram é o lugar, né? A gente já viu em vários lugares aí isso daí, né? Fala as pessoas, não, porque tem que ter essa alimentação saudável, né? É uma tendência, é tudo isso daí. Isso daí também pode ser um desenvolvimento de sintomas de ortorexia, né, pessoal? É muito importante a gente prestar atenção nesse excesso, né? Eu acho que as palavras da aula de hoje pra gente é o exagero e o excesso, né? Pra gente não prestar atenção nessa forma, né? Nesse exagero das pessoas no culto ao corpo, no exagerar aí na preocupação com a alimentação e com a imagem, né, pessoal? Eu deixei aqui mais um fica a dica aí para vocês. Adolescentes com transtornos alimentares não estão apenas tentando chamar atenção. Transtorno alimentar faz parte da fase de adolescência e logo vai passar. Não, pessoal, isso aí são todos mitos, né? A adolescente com peso normal não sofrem de transtornos alimentares, tá? Todos esses que a gente está vendo na tela aí são todos mitos, né, sobre os transtornos alimentares. A gente tem que prestar bastante atenção nesses fatores aí. Por exemplo, magreza é uma questão de vaidade. É complicado tudo isso daí a gente analisar. Então fica a dica para vocês aí verem, assistirem a videoaula, entender um pouquinho sobre o que são esses transtornos alimentares e ter uma opinião formada, ter uma opinião bacana para a gente mais para frente aí poder discutir isso daí também, beleza? Pessoal, nossa aula de hoje é essa, queria agradecer aí a presença e a atenção de vocês. É um tema que é muito bacana a gente estar discutindo, debatendo, que é um tema atual, que é um tema que está aí no dia a dia de vocês. Se você conseguir identificar aí alguma pessoa que possa estar sofrendo de algum tipo de transtorno alimentar, que você possa estar identificando e ajudando essa pessoa também, né? Beleza, pessoal? Obrigado aí pela presença de todos vocês aí. Grande abraço e até mais, pessoal!